abençoando a cada um com mãos fortes, e que o poder de Deus seja cada dia mais manifesto na vida de vocês, e que nós possamos ter a sensibilidade do Espírito para reconhecer Deus, não só na árvore, não só nos rios, não só na sua criação, mas em cada indivíduo. Às vezes nós temos a facilidade de reconhecer Deus nos céus, no sol, nas estrelas, na beleza do universo, no correr dos rios, né? Nas montanhas, que coisa mais bela que Deus criou. E às vezes você está do lado de alguém ali que é a criação máxima. Qual que é a criação máxima? É aquele que Ele criou à sua imagem e semelhança, não é isso? E às vezes nós deixamos de ver Deus na imagem e semelhança dEle, e às vezes nós conseguimos ver os defeitos, né? Deixamos de olhar para as virtudes e começamos a olhar para aquilo que me desagrada, aquilo que não é interessante para mim. Mas vamos começar a olhar com mais perspicácia para o coração de cada um que teme ao Senhor, a sua maneira, que cada um que serve ao Senhor, a sua maneira, né? Da maneira como ele entende até aqui. E eu sei que a palavra de Deus vai aperfeiçoando a fé de cada um, pois a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. A fé não é tua, a fé não é minha, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui para quê? Para louvar, para cantar e para ouvir a palavra de Deus. E muito provavelmente a fé de cada um de nós vai sendo cada vez mais elevada, edificada, e degrau a degrau, como Jesus conversando com os discípulos perguntando a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, precisamos ter a nossa fé elevada, precisamos de mais fé. Então, que possamos realmente treinar esta fé diariamente, como se treina os músculos, né? Treina-se bíceps, treina-se tríceps, treina perna, treina tudo quanto é musculatura, e a fé está sendo treinada diariamente, tem vencido batalhas, né? Aquele hino que diz assim, ó, crente que vence batalhas. Como que crente vence batalhas? Através da fé, através de confiar no poder supremo do Pai, através da oração, que é a ferramenta, que é a arma que Deus colocou na sua mão para vencer toda batalha, vencer toda luta. E aqui, ou cá, estamos nós para mais uma vez falar daquilo que Deus tem para nós, né? Mas antes disso, eu tenho aqui uma cartinha muito simpática de um casal, né? E eu quero, cadê o irmão Newton? Cadê a Lourdinha? Está aí? Fica do lado da Lourdinha, fica de pé aí, por favor. Fica de pé, está ali. Tá chique, hein? Essa é a Lourdinha mesmo? Não, fica aí, ele vai ficar do seu lado, sai para o corredor. Isso. Ele manda aqui, ó, dia 23 de abril, eles completaram 46 anos de casados. É bastante, quase a minha idade, hein? Ei. Olha só, eu tava nascendo, o Nilton estava casando. Que isso, hein, mano? Estava lá, trocando fralda. Quer dizer, trocaram as minhas. Casou 2 horas da tarde, hein? 46 anos juntos, glória a Deus, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito para mim e minha família. Gratidão por Deus colocar uma pessoa tão grandiosa na minha vida, e pelos nossos 46 anos de casado, do lado, vem cá, Newton e Lourdes, ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Ei, maravilha, hein? Tá aí, então, este casal, quero fazer uma oração por vocês, por esses 46 anos, né, de casados, e que cada um de nós possamos também orar por este casal, por essas vidas, e do fruto desse casamento foram 3 filhos, né? E agora 8 netos, né? Já tem bisneto? Não. Ainda não. Por que você está assustado? Logo vem, né? É porque as meninas... As meninas dizem que não. Não é as meninas que falam, é Deus que fala. É Deus. Né? Então eu quero fazer uma oração aqui por Lourdes e Newton, que completam 46 anos de casado. Parabéns, que Deus mantenha essa relação até o final.
Na verdade, que não tenha final, né? Deixa eu virar aqui para a igreja. Às vezes as pessoas brincam, né? Às vezes o casal está conversando assim, aí a mulher fala, meu bem, então como é que vai ser depois que a gente partir dessa terra, né? E quando a gente encontrar lá no céu? Aí o marido costuma brincar assim, peraí. No casamento, como é que o pastor falou? É até que a morte nos separe. Então, lá não tem garantia nenhuma disso, né? Então, é uma brincadeira que às vezes a gente ouve, mas, na verdade, é sim até que a morte separe, que a morte sim causa essa separação temporária. Como é que é o casamento lá no céu? Gente, não me pergunte sobre isso, tá? A Bíblia fala que no céu não se casam, né? Mas enfim, não preocupa não. Vai ser ruim no céu, nem no céu você vai ficar por muito tempo, tá? Às vezes você vai para o céu, vai para a glória, e depois você volta para essa terra para reinar eternamente com Deus. É aqui que nós vamos reinar, tá, gente? Hoje nós vamos falar de reino, tá? Mas, né, lógico, a glória dos céus, hoje, a glória dos céus, ela compõe a igreja triunfante, né? A glória dos céus hoje compõe a igreja triunfante. A igreja triunfante, ela habita a glória dos céus, com Cristo e Deus o Pai. Só que em todo o decorrer da Bíblia, a Bíblia está permeada de versos, de textos, que mostram que a herança dos justos é a terra, né? É a herança dos justos, essa terra purificada. Deus não ia purificar uma terra simplesmente para deixar ela, Deus dará. E Pedro fala que ela está reservada para ser purificada, né? E quando essa terra for realmente purificada de todo pecado, de todo mal, nós habitaremos eternamente. Afinal de contas, por que ele criou Adão e Eva? Para viver eternamente. O pecado separou e desviou um pouco da rota, mas tudo plano de Deus, para que ele manifestasse de si os atributos de Salvador, de Pai, de curador, né? Precisava ter doença para curar, precisava ter alguém perdido para salvar. Então, entendam isso com muito carinho. Nós, os justos, habitaremos esta terra purificada para sempre e eternamente. Mas esse corpo aqui tinha 70 quilos. Esse tabernáculo tinha 70 quilos, e agora o tabernáculo cresceu. 70 quilos, e agora está aqui esse casal, com frutos, os filhos, netos, e muita história para contar. Então vamos trazer sobre oração. A igreja levante suas mãos, nosso Pai Celestial. Aqui está Newton e Lourdes diante deste altar, e nós pedimos que o Senhor os mantenha, pedimos que o Senhor os proteja, pedimos que o Senhor, ó Deus, possa trazer sabedoria a ele, a ela, sabedoria para respeitar um ao outro, sabedoria para olhar um para o outro com amor, com carinho, com consideração, ó Pai, sem julgamentos, mas que o Senhor possa ajudá-los a vencer cada etapa da vida, e que eles possam continuar sendo o exemplo dos seus filhos, o exemplo dos seus netos, de amor, de consideração, de casamento cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe meu companheiro, irmão Newton Silva. Lourdes, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Newton, obrigado, Lourdinha. Muito bem, gente. Vamos hoje, eu gostei muito do assunto, Vaz, da frequência do reino. Eu gostei porque a gente precisa falar mais sobre o reino. Quem participou do G100 aí essa semana? Levanta a mão. Bastante gente, né? Bastante gente. O G100 é grupo semeador. Se você quer participar de algum dos grupos que nós temos em Goiânia, você pode nos procurar e nós vamos indicar o mais próximo aí da sua casa, tá? Então, G100 é grupo semeador e nós falamos sobre a frequência do reino, né? Eu estou aqui com o roteiro desta semana, a frequência do reino é o tema. E eu gostaria de ler com vocês um texto, mas antes, permita-me que vocês leiam, para que vocês compreendam, né, melhor aonde que, ou pelo menos alguns dos textos que falam acerca deste reino, né? E às vezes o evangelho da salvação,
ele tem sido enfatizado, que é muito bom, que é maravilhoso, e às vezes o evangelho do reino tem sido deixado, né, às vezes ali para segundo plano, pela dificuldade do entendimento, né, pela dificuldade de unir esse assunto, né, que é o reino de Deus, com, às vezes, algumas doutrinas escatológicas, tá? O que acontece, às vezes, com doutrinas escatológicas? Doutrinas escatológicas dificilmente vai nos afetar a salvação, mas nos prejudica viver aqui nessa terra, se nós começarmos a crer em certos tipos de doutrinas que nos atrapalham a viver o reino e nos programam a viver um reino futuro apenas. Então, às vezes, vai nos atrapalhar a visão daquilo que precisa ser hoje, e às vezes nos joga simplesmente numa expectativa de viver um dia um reino, e o reino de Deus é aqui e agora, e nós precisamos entender um pouquinho disso, pois é um assunto que realmente traria muitos textos e muitas interpretações para que nós pudéssemos realmente falar tudo sobre. Mas vamos um pouquinho nesta noite, e eu gostaria de 7 voluntários, aí onde você está mesmo, para ler, 7 voluntários para ler um texto, às vezes é um versículo, 2 versículos, e eu gostaria que levantasse a mão já para mim. Alzira, Mateus 3:2, Júlia, Mateus 4:17, vai, quem mais? Newton, Mateus 11:12, tudo é Mateus, viu? Quem mais? Suzana, Mateus 12:28, quem mais? Ellen, Mateus 18:1, Célio, Mateus 19:23, Thaisa, né? Mateus 21:31, é isso aí. Vocês guardaram os seus, né? Eu não sei quem foi que... Então eu vou pedindo, e aí você, Isaac, por favor, entrega o microfone. Esses textos que nós vamos ler, nós vamos trazer uma basezinha para o que é o reino, tá? Falamos sobre a frequência do reino, e agora nós vamos entender um pouquinho aí quais são os textos que falam deste reino. A maior parte deles está no Evangelho de Mateus. Então, Mateus 3, verso 2, lá no início já de Mateus, vamos ver o que está escrito, Alzira. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quem disse isso foi João Batista. O que João Batista disse? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, está se aproximando. É João falando sobre isso. Nós temos que tomar cuidado de pensar que esse reino ainda está próximo, no sentido de criarmos uma expectativa futura. Mas esse reino estava próximo há 2.000 anos atrás. O que significava dizer isso? Que ele estava chegando. Quando o trem está chegando lá, e aí ali na estação eles falam assim: olha, se preparem, porque o trem está próximo, se aproximando, chegando. E agora é Mateus 4:17. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. João Batista preparou o povo. Jesus já havia sido introduzido. A partir desse dia, Jesus, então, havia sido batizado por João Batista, e ele começou a pregar o quê? O evangelho do reino. Arrependei-vos. João pediu João sugeriu o arrependimento, pediu para que as pessoas se arrependessem. Jesus vem e afirma e endossa: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então tudo isso é Jesus instituindo o evangelho do reino, e a Bíblia está todinha, ela está permeada deste evangelho, destas boas novas do reino de Deus, que é o governo de Deus, o governo espiritual de Deus aqui na terra. Agora Mateus 11:12, quem é? Levanta a mão. É Newton lá atrás. Mateus 11:12. Esse aí fala de João Batista. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Observe que desde a pregação de João, nós não sabemos definitivamente quanto tempo
que foi isso, mas Jesus deixa claro que desde a pregação de João, desde João preparar as pessoas para receberem o batismo do arrependimento, o reino de Deus começou a sofrer ataques. Portanto, aqueles que herdavam o reino dos céus, ou o reino de Deus, vamos deixar isso aqui claro. Falar de reino dos céus ou reino de Deus é como uma coisa apenas, tá? É porque Mateus, às vezes, ele usava o termo reino dos céus, às vezes o reino de Deus, para trazer ali aos judeus. O evangelho de Mateus foi muito focado para os judeus, né? Foi muito focado para a comunidade judaica, né? Então ele vai falar às vezes reino dos céus, ele vai usar reino de Deus, é esse reino espiritual dos céus, né? Que é estabelecido na terra, que é o reino do nosso Deus aqui na terra. Então ele fala que desde a pregação de João, o reino ele é alcançado realmente a força. Por quê? Porque ao mesmo tempo que pessoas entravam nele, a força, pois precisavam de muita força para reagir ao que as pessoas combatiam, né? Então o combate ferrenho contra o reino fazia com que as pessoas que quisessem entrar no reino tivessem que lutar também, né? É uma coisa automática. Então nós vemos aí nesse capítulo 11 de Mateus que Jesus fala. Quer ver? Está longe, mas corre lá. Tem na sequência aí, Newton, Jesus falando que o maior, né, ele fala acerca de João ser o maior dos profetas. Não tem na sequência desse capítulo aí? Está no começo. É antes? Então lê o antes aí. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Tá, olha gente, que afirmação de Jesus. NVT, o pastor Júnior. Nova versão, NVT, nova versão transformadora. É a tradução da Bíblia do irmão Newton. Gente, olha, observe isso aqui. Em relação a João Batista, entre os homens nascidos de mulher não existe um maior do que ele, mas o menor no reino. Que reino é esse? O menor no reino é maior do que João Batista. Ou seja, Jesus estava elevando aqueles que estariam entrando nesse reino espiritual de Deus aqui na terra. E vocês vão ver que tipo de pessoa que Jesus considerou maior até do que João, mas isso vamos ali na frente. Mateus 12, 28, quem é? Suzana, Mateus 12, 28. Observe aí que a Bíblia está recheada de textos que falam sobre o reino, tá? Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus está respondendo ali aos fariseus, né? Porque ele cura um homem, e então aqueles homens, os fariseus, né? Parte dos judeus ali religiosos, eles acusam Jesus de estar realizando aqueles milagres através do poder de Beelzebu, né? Então, ele fala assim, ó, lê novamente aí, agora vai ficar mais fácil o entendimento. Se eu expulso, é Mateus 12, né? Mateus 12, 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Lê um versículo anterior para ficar mais claro. 12, 27. Porque ele fala esse mas, né? Você pegou só o 28 mesmo, né? Aí, ó. Expulsam os vossos filhos. É por isso que... E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Tá, se ele expulsa os demônios, os espíritos maus, pelo Espírito de Deus, verdadeiramente é chegado o reino de Deus entre vós. Jesus expulsava demônios por quem? Pelo Espírito de Deus.
Então o que ele está dizendo? Que o reino de Deus já chegou entre vós. Há quantos anos, gente? 2000 anos atrás. Tem gente que está esperando o reino ainda. Tem gente que está achando que o trem não chegou ainda. Se João disse, olha, arrependei-se, porque o reino está próximo. Vamos lá, tem mais, né? 18:1. Ellen, 18:1. Texto, gente, vai observando esses textos. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Próximo. Sim. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem que é o maior no reino dos céus? É o que se faz humilde, né? Na verdade, qual que é a característica de uma criança? Deixo com vocês aí. Qual a característica? Quais são os adjetivos que nós podemos trazer para uma criança, conforme Jesus disse? O que é? Inocência, não guarda mágoa, humildade, amor, bondade. Olha as características de uma criança. E Jesus fala assim, se vocês não se converterem e se tornarem como uma dessas crianças, que ele fala, jamais entrarão no reino dos céus. E o reino já está aí. E aí, como é que faz? Vou ficar de fora? Vou ficar assistindo o reino progredir, crescer, evoluir? Vou ficar assistindo pessoas usufruírem dos céus? Porque quando fala reino dos céus, ele não é daqui, ele é realmente dos céus. É como se os céus descessem até esse reino, é como se os céus fundissem com essa atmosfera espiritual a qual você vive, que mesmo tendo provas, lutas e aflições, você acaba entendendo que existe paz dentro do reino dos céus, dentro deste reino de Deus estabelecido hoje aqui nessa terra. 19:23. Irmão Célio, 19:23, vamos ver o que tem aí. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Olha aí, lembrei do Ricardo agora. Nosso GC de semana passada. Pegou ar. Dificilmente um rico. Aí ele começa a ler, a discorrer sobre o que é isso, como isso funciona, mas é exatamente isso. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O que significa isso? Que ele vai estar sempre do lado de fora, ele vai estar sempre à margem do reino, ele vai estar sempre ali, às vezes próximo, mas nunca dentro, porque o reino dos céus depende de humildade, o reino dos céus depende de carência. Que carência é essa? Carência de Deus constante. E às vezes, o que acontece com os ricos, e eu não estou apontando lá o rico, às vezes tem ricos aqui dentro. Rico é aquele que acha que não precisa de mais nada, acha que o que tem é suficiente e regala-te a alma, conforme aquele jovem rico, né? Regala-te a alma, não precisa de mais nada, os celeiros estão cheios. Às vezes tem gente que, apesar de não ter demais, mas tem uma quantia que ele fala, estou bem, não preciso mais, não preciso de orar, não preciso de igreja, não preciso mais de me sujeitar à liturgia de um culto, de cantar, de louvar, e depois ouvir uma palavra, não preciso. O meu mérito me colocou numa condição que hoje eu tenho o que eu preciso, eu tenho a família estabelecida, tenho tudo. Isso representa a riqueza que Jesus está falando, dificilmente entra no reino. Às vezes tem gente que pensa que está vivendo o reino, mas não está. Ele ouviu tanto do evangelho da salvação, ele ouviu tanto que a salvação é por graça, e que você não faz nada para ser salvo. Realmente a salvação não fala de mérito, mas gente, o evangelho de reino, enquanto o evangelho da salvação fala da graça, fala do ponto de partida do cristão, dentro desta trajetória cristã, o evangelho do reino fala daquilo que você vive durante essa trajetória. A salvação fala daquilo que Deus faz por você, para te alcançar no processo de salvação, e o evangelho do reino fala daquilo que você faz por Ele, em gratidão pelo que Ele fez por você. É isso.
E às vezes se enfatiza muito o evangelho da salvação e esquece do evangelho do reino. Não que são dois evangelhos distintos, eles caminham juntos, não são distintos entre si, mas nós precisamos sim alertar as pessoas que dentro do evangelho da salvação existe o evangelho do reino, que é o evangelho de vida, é o evangelho do governo de Deus aqui nessa terra para aqueles que se sujeitaram ao processo da salvação e que creem realmente. E não simplesmente da boca para fora, como falamos hoje cedo, com hipocrisia. Dizem que creem, mas não creem. Então agora é o 21:31, não é isso? Irmã Thaisa, vamos lá. 21:31 é o último texto que nós vamos ter, e aí nós vamos seguir aqui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Essa é uma das mais fortes que eu conheço acerca do evangelho do reino. Ela sempre me deixou assim muito pensativo. Jesus disse que os publicanos, que eram os cobradores de impostos, praticamente traidores dos patrícios, né? Dos seus irmãos judeus. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos dos seus irmãos. Então eles eram considerados traidores. Quando fala publicano, eram considerados pessoas que os judeus olhavam para eles e diziam, vocês são traidores. E as meretrizes, né, são aquelas mulheres que vendiam seus corpos, às vezes por uma necessidade, por terem ficado ali à margem do caminho, serem deixadas órfãos, seja lá o motivo, qual for. Então Jesus disse isso mesmo. Os publicanos e as meretrizes estão entrando onde? No reino antes de... Ou seja, o que ele disse? Aquilo ali foi muito forte. Eles estão entrando no reino antes de vós. Isaac, tem como levar para a irmã Thaisa? Porque tem uma sequência desse texto que é importante nós entendermos por que eles estão entrando antes, né? Vamos ver a sequência aí, irmã Thaisa. Lê esse versículo de novo para nós assimilarmos bem, esse verso que você leu e o próximo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Falta de arrependimento, falta de crer em Deus, apesar de pensarmos assim, fariseus, leitores da palavra, mestres da lei, conhecedores dos textos bíblicos mais do que qualquer um, sacerdotes, aqueles homens preparados para oferecer incenso, para oferecer o sacrifício do povo de Israel, que vinha de todas as partes, ali a Jerusalém, para levar ali o cordeiro para ser sacrificado e oferecido em favor ali do pai de família, da família, para o perdão dos pecados. Todos estes homens letrados, homens conhecedores da lei, homens conhecedores de que texto? Dos textos bíblicos lá do Antigo Testamento, que indicavam todo o tempo, gente, a Bíblia todo o tempo está falando, muitas vezes quando os livros proféticos, gente, fala da consumação, na consumação dos séculos, às vezes esse texto está indicando a vinda de Jesus, a primeira. Se você observar no contexto dos livros proféticos, aquele profeta, seja Daniel, Jeremias, Zacarias, seja quem for, está falando ali, Ageu fala isso também, está falando ali da vinda de Jesus, de quando Jesus veio, de quando Jesus estabeleceu o reino de Deus já está estabelecido na terra, a manifestação física e eterna do reino de Deus ainda está por vir, mas o reino espiritual de Deus na terra já está estabelecido. Quem vai ver a manifestação do reino eterno de Deus e viver este reino eterno, a eternidade, que nós chamamos de eternidade, é quem está inserido no reino de Deus agora. Se não está inserido no reino de Deus agora, não vai ver a manifestação do reino eterno de Deus.
Por que é importante falar sobre reino? Por causa disso, porque as pessoas param no processo da salvação, e principalmente quando entendem o processo da salvação de forma equivocada, entendendo que, porque a salvação é por graça, ela é por graça, mas não foi de graça. Às vezes essa palavra em português, ela atrapalha que nós venhamos entender, a salvação é por graça. Essa graça não quer dizer que não teve preço. A salvação teve um preço exorbitante, foi a vida do Salvador na cruz, morrendo por você, mas ela é por graça porque ela é uma dádiva de Deus, mas ela não é por graça sozinha, por meio da fé. Quem que dá a fé para você? É Deus, e Ele quer que essa fé seja trabalhada, evoluída, e cada dia mais você venha crescer na fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Gente, aí você começa a formar tudo isso, você começa a entender que eu preciso viver o reino. O evangelho da salvação acaba levando as pessoas a viverem um pouco do egocentrismo, né? Humano, que é humano em si. Por quê? Porque acabam que as igrejas, e eu não estou... alguns grupos acabam mostrando que a salvação é assim: olha gente, nós estamos aqui em meio a um platô, e salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Por quê? Porque deixa para lá quem está se perdendo, deixa para lá quem está atrapalhando, vai deixando isso para lá, e acaba lendo de forma equivocada os textos bíblicos. Deixa pai, deixa mãe. Jesus pediu isso, mas tem com entendimento. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Não é simplesmente desamparar os pais, o pai e a mãe, não é desamparar os amigos, não é deixar e desonrar, não é isso. É assim: olha, acima de toda a minha amizade, acima de todos os meus familiares, acima de tudo que eu tenho, que eu considero como amigos e amizades, eu tenho Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Quem não deixar tudo por amor de mim não é digno de mim. É isso, gente. É quando o pai dizer assim: olha, vamos ali que nós temos um movimento ali no terreiro, e nós vamos lá invocar espíritos. Fala: olha, eu te amo muito, você é meu pai, você é minha mãe, que seja lá quem for, você é meu amigo. Contudo, é o seguinte: eu não troco os meus valores bíblicos, os meus princípios declarados nessa palavra, para atuar dessa forma, porque eu sei que aí está errado. É isso que eu tenho que começar a entender. Então, o evangelho da salvação é maravilhoso, mas ele é muito fácil, né? Dependendo da índole daquele que está apresentando o evangelho da salvação, é muito fácil ele tornar o evangelho da salvação um salve-se quem puder. Gente, salve-se quem puder. Não olha para trás, não olha para o lado, salve-se quem puder. E o evangelho do reino não fala disso. O evangelho do reino fala assim: olha, você vê alguém que está caindo no buraco, dê a mão lá para ele. Você vê alguém que está entrando numa situação que você sabe que está contrária aos valores e princípios bíblicos, ajuda ele a sair ali. Você vê alguém necessitado, você vai lá e ajuda. O evangelho do reino fala de servir. O evangelho do reino fala de propósito. Enquanto o evangelho da salvação não enfatiza tanto, e é maravilhoso o evangelho da salvação, porque ele é o passo inicial para todo crente na vida cristã, o evangelho do reino, ele simplesmente apresenta um propósito, e um propósito não é aquilo que você espera da vida. Qual que é meu propósito? Eu espero que a vida faça isso por mim, eu espero que o meu marido, que a minha esposa, eu espero que os meus pais me ajudem, eu espero que os meus amigos, olha, os meus amigos podem me ajudar, a minha esposa. Então é o que eu espero das pessoas, o que eu espero da vida. Não é aí que está seu propósito, mas o seu propósito está no que a vida espera de você. Não é o que você espera da vida, mas o que a vida espera de você. Gente, o que a vida espera de nós? O que a vida que Deus te deu espera de você. Ou seja, o que o próprio Deus espera de você. O quê? O que Ele espera de você? Bondade, mansidão. Que nós levemos, ou seja, que nós sirvamos, que nós cumpramos o quê? O ID.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que mais? É isso que a vida espera de nós. Ou seja, onde está nosso propósito? Nisso. O que mais? Obediência. Deus espera de nós obediência. Fé, amor, domínio próprio, bondade, longanimidade, ou seja, paciência longânima, entendendo que cada um tem seu tempo. Ele espera de nós isso, e nós estamos dando aquilo que Deus espera de nós? Todo tempo nós estamos realmente obedecendo, todo tempo nós estamos realmente levando o evangelho. Gente, que às vezes a gente fala assim, levar o evangelho, eu não sei falar sobre o evangelho, eu não sei falar sobre o reino, eu não sei falar sobre a graça, eu não sei falar sobre a salvação, eu não sei falar sobre esta Bíblia. Gente, não existe nada maior do que exemplos, porque existe uma frase que é muito própria agora para o momento, que as palavras, elas falam, né? E os exemplos gritam, é isso? Existe uma frase que fala mais ou menos assim: aquilo que você fala, aquilo ali realmente vai soar no ouvido das pessoas, mas o seu exemplo vai ecoar como gritos nos ouvidos, no coração das pessoas. E como é que estão os nossos exemplos? Estamos pregando com a nossa vida, com o nosso proceder, com o nosso agir? Como é que estão as nossas palavras? Como que estão os nossos pensamentos? Como que estão as nossas ações? Estamos nos enrijecendo cada dia mais, nos endurecendo mais por causa da verdade. Hoje de manhã nós estamos falando no texto que lemos aqui de Jesus, dos fariseus, dos sacerdotes, o mesmo caso do que a irmã acabou de ler aí. Eles começaram a ficar enrijecidos, eles começaram a ficar revoltados com o quê? Com a verdade. Porque a verdade, ela é muito mais, ela nos afeta, a verdade ela constrange, a verdade ela incomoda demais, muito mais do que a mentira. A verdade incomoda demais, e Jesus incomodou através dessa verdade. E nós temos aqui em Romanos capítulo 14, Romanos 14, verso 13 a seguir, o texto que nós vamos unir, conectar a todos esses textos que acabamos de ler. Romanos 14, 13, leia comigo. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Não é para que nós fiquemos julgando uns aos outros, até porque Jesus disse que a maioria dos julgamentos se faz quando se vê um cisco no olho do outro e tendo uma trave no próprio. Ele falou, como não julgueis, para que então não sejais julgados. Como que você quer julgar o cisco do olho do irmão, se no seu há uma trave que precisa ser tirada? Não julgueis, deixemos de julgar uns aos outros. Agora, quando nós apontamos pecados descritos na Bíblia, nós não estamos julgando, nós estamos apresentando à igreja aquilo que possivelmente vai afastar o crente do reino, e isso é preciso ser alertado, é necessário, mas não estamos julgando, nós estamos apresentando o que é pecado, o que não é, para que todos nós venhamos usufruir, não ali no futuro, pensar que é ali no futuro, mas usufruir hoje, dos benefícios do reino dos céus. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Não, se nós estamos fazendo isso, nós estamos caminhando na contramão da palavra. Como alguém que está no Senhor Jesus tenha plena convicção. Ele diz de si mesmo, como alguém que está no Senhor Jesus tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Eles estavam ali discutindo sobre o que era puro, o que era impuro, carnes oferecidas a ídolos, né? Aquele alimento que vendia ali no açougue. Então ele diz, nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere.
para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. É isso que nós precisamos também nos atentar. Peraí, isso está prejudicando o meu irmão, então eu não vou comer. Agora, isso não eu vou deixar de comer, porque eu lembro que eu estava comendo uma vez uma carne de porco. E uma irmã falou, eu não concordo, porque a Bíblia fala que não se deve comer carne de animal com unha fendida. E os porcos eles são considerados animais impuros. Quer dizer, o que eu fiz diante daquela situação? Eu simplesmente, eu acredito que eu nunca mais comi carne de porco na frente dela. A Grace já ficou ali, não acredito. Acredito um negócio desse. Nunca mais comi carne de porco na frente dela. Até porque não tive mais muita oportunidade. Por falar nisso, a gente comeu carne de porco hoje, hein? Meu Deus, todo mundo tem que pedir perdão. Comemos carne de porco hoje. O que Paulo está falando aqui, gente? O que ele acabou de falar? Nenhum alimento é por si mesmo impuro. Nenhum. Mas, contudo, eu preciso avaliar a fraqueza ou a fortaleza daquele crente. Tem crente que ainda é frágil na fé e considera que aquilo é impuro. E aí, olha que coisa interessante, se alguém considera que carne de porco é impura, mas ele come porque viu a Fátima comer, o que Paulo está dizendo? Então, para ele é impuro. O personagem está aqui, fictício. Ele acha que carne de porco é impuro, mas ele viu a Fátima comer, e ele fala, puxa, a Fátima comeu, ela considera que não é, e ele, o que ele faz? Ele vai e come. Para ela é pecado? E para ele? É. Está vendo tanto que é estranho pecar? Às vezes tem gente que não está pecando nada, só que você vai tentar fazer o que ela está fazendo, você peca, porque você faz crendo que aquilo é pecado. Gente, é o que Paulo está dizendo, tá? Isso, aí ele vai mostrando que, por que nós devemos amar o nosso irmão e evitar que isso aconteça? A Fátima tem que evitar comer na frente dele, porque toda vez que ela comer na frente dele e ele comer porque ela come, ela vai estar fazendo ele pecar, entende? Sim, para o judeu é. Não, até porque o judeu não tem o Novo Testamento. Se nós pararmos, gente, no Antigo Testamento, vamos parar de fazer carne de porco na cozinha. Se nós pararmos no Antigo Testamento. Entende isso? O Novo Testamento, ele não muda o Antigo Testamento. Ele potencializa. Ele traz ali uma visão de graça muito mais excelente daquilo que o Antigo Testamento, que é a lei de Moisés. Então, aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus, olha o reino de Deus aparecendo de novo, gente, não é só nos evangelhos não. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça, paz e alegria. O que significa essa justiça? Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus. Propósito não é o que eu espero de Deus ou o que eu espero da vida. Propósito é se eu estou praticando aquilo que a vida e Deus esperam de mim. E quando eu estou alinhado com esse propósito, realmente obedecendo e cumprindo o que Deus espera de mim, eu estou vivendo o reino, porque o reino fala de justiça, que é o alinhamento da sua vida com o propósito divino. A paz é simplesmente aquela a serenidade que independe do quanto as pessoas que estão ao meu redor me fazem sofrer ou praticam injustiças contra mim. Paz é a serenidade mesmo em meio à guerra. A guerra no trabalho, a guerra em casa, a guerra na escola, a guerra seja onde for, é problema para todos os lados, mas
O que o reino de Deus faz? O reino de Deus, aqui na terra, o que ele faz? Ele pega e coloca ali aquelas pessoas que vivem a justiça, o alinhamento do propósito de Deus com a sua vida, a paz, que é aquela serenidade, mesmo diante dos problemas circunstanciais, daqueles que nos cercam, e vai nos cercar todo o tempo mesmo diante daquele vizinho truculento, mesmo diante daquele chefe complicado, mesmo diante daquela esposa, daquele esposo, daquele filho cheio de problemas, a paz é aquela que excede todo o entendimento, ou seja, trazendo serenidade. Onde está essa paz? Dentro do reino. Onde está essa justiça, o alinhamento da sua vida com o propósito de Deus? Dentro do reino. Porque ele não é comida nem bebida, ele não é físico, por enquanto. E alegria, alegria fala de uma presença constante, né? É a presença de Deus constante, aquele refrigério, aquela satisfação profunda. Então, justiça, paz, alegria, é isso que é o reino de Deus. E o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha, agradável a Deus e aprovado pelos homens. Não é que você vai ser aceito simplesmente, mas as pessoas vão olhar e dizer: ali vai um cristão. Não é aquilo que ele come, não é aquilo que ele bebe. Ele fala aqui: não é o que come eu deixo de comer, não é o que bebe eu deixo de beber, mas o quanto o propósito de vida dele está alinhado com a palavra, o quanto a serenidade dele fala mais alto, independente aos problemas, e o quanto a satisfação de viver profunda com a presença constante de Deus faz com que aquela pessoa está sempre bem. É isso que faz com que o homem seja agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Esforcemo-nos a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforcemo-nos para quê? Promover tudo que conduz à paz. Então, por que nós vamos jogar fogo em certos assuntos? Para quê? Para promover guerra, dissensão, discórdia, brigas, usuras. Promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua, principalmente falando de uma comunidade, gente. Vamos promover paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Claro demais isso aqui, né? Aí o que a gente faz? Chama para mais perto. Camarada aqui, está aqui até agora. Falou: o seguinte, vamos ler a palavra, vamos ler Romanos, vamos ler 1 Coríntios, vamos ver o que você pensa acerca disso aqui. Paulo está falando aos Coríntios, Paulo está falando aos Romanos, na lei, realmente no Antigo Testamento, falava acerca da impureza dos animais. Hoje, Pedro vem e fala, né, que ele foi alertado até para o próprio Senhor. Ele foi colocado um lençol cheio de animais considerados impuros, e Deus falou para ele: Pedro, não pode, isso é para que você coma mesmo, não considere impuro aquilo que Deus purificou, falando acerca dos gentios que estavam chegando, mas falando também desse alimento que havia tanta discórdia ali, pode comer, não pode. Então a gente chama essa pessoa para mais perto e discipula. Aí ele fala assim: mas eu não quero saber de nada disso que você está me mostrando. Sabe o que eu faço? Sai para lá, faz a carninha de porco, vamos comer longe dele aqui. É isso que nós temos que fazer. Não dá para ficar todo o tempo tratando pessoas como criancinha, quando você já apresentou o evangelho todo. Não dá, gente. É por um tempo. Vamos lá. Não quero. Tem gente que não quer nem que se apresente a Bíblia. Fica com medo. Quando você me apresentar a Bíblia, você vai me convencer. O pastor Júnior vai te convencer. Cuidado, não conversa com ele. Gente, é o Espírito Santo que convence da justiça, do propósito, do juízo, do pecado.
Irmão Célio está falando aqui de experiência própria. Não nos ouvem, por quê? Medo de pegar espírito. Eu na rua, eu falo com a minha esposa, amor, agora eu vou fazer o seguinte, quando eu encontrar alguém que tiver medo de mim, por medo de pegar espírito, eu vou chegar e fazer assim, aos espíritos! Cuidado, hein? Ficou um no chão aí ainda. Uai, imagina o poder, irmão Célio, ó, exalando espíritos, que loucura! Medo de pegar espírito. Mas essa é a realidade. Todo alimento puro, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, seja qual for o seu modo, que isso permaneça entre você e Deus. Ah, pastor, mas olha lá, não sei o que, é entre ele e Deus. Faça aquilo que a Bíblia manda você fazer, e o resto é entre ele e Deus. Feliz, olha, eu quero terminar com isso aqui. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Agora deu para entender a minha historinha aqui? Feliz é o homem, ela, que não se condena naquilo que aprova, enquanto esse se condena quando ele cede ao que ela aprova. Mas feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Aí, gente, tem um monte de gente que não está pecando, fazendo determinadas coisas. Não está. Ele entende que aquilo ali não é objeto de pecado, biblicamente. Só que tem gente que olha e fala que é pecado. Esse que fala que olha e fala que de repente ele é atraído para fazer aquilo também. E ele faz, mas fala, puxa, pecado. Ele está pecando, e esse não. Tem essa questão do pecado na Bíblia também, não é tudo. Tem coisa que realmente é deliberadamente pecado, gente. E a gente lê aqui com frequência o que é pecado. Agora, tem certas coisas que, como comer, né? Beber, aqui ele fala quem come e bebe. Agora, é lógico que a Bíblia fala claramente sobre a glutonaria, a embriaguez, a perda dos sentidos pelo álcool, né? A Bíblia é clara, gente. Por que é pecado a embriaguez? Porque perdemos os sentidos. Por que é pecado? Porque se nós ligarmos a TV, nós vamos ver o quanto de crimes estão sendo cometidos. Não é crime com arma na mão, não. É crime com veículo, com moto, de pessoas que estão embriagadas, matando crianças inocentes, matando pessoas inocentes. E por isso é pecado. Porque tira a nossa consciência, tira a nossa lucidez e nos faz praticar coisas que não deveria, sem dizer a violência doméstica que a bebida causa. Isso eu estou falando de dados que a mídia tem para nós. Então só isso aí já é suficiente para endossar o que Paulo fala aqui na Bíblia. Seja qual for o seu modo, né? E ele diz, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Vamos ficar de pé. Isso, de pé. E nós vamos encerrar com uma oração. Isso aqui é um aviso. A irmã Zélia avisa que o Olímpio já está em casa. Maravilha, né? O bebezinho que também estava ali ao lado do Brian, já está em casa. Louvado seja o nosso Deus. Está sendo curado diariamente por nosso Deus através da oração dessa igreja, né? Então, gente, vamos prezar. Sim, o processo da salvação te coloca dentro do reino, mas o reino é vida, o reino é fazer algo, o reino é praticar, o reino é comportamento, o reino às vezes é renunciar a alguma coisa por amor a alguém, né? Pelo menos naquele momento que aquele alguém está presente. O reino é, às vezes, ver que alguém precisa da ajuda, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, nem tudo a gente consegue, mas a fazer o que está ao nosso alcance. Então, essa frequência do reino que nós trabalhamos no último G100 é maravilhosa. Por quê? Porque ela fala de sintonia. E quando nós realmente sintonizamos a nossa vida nessa frequência do reino, nós usufruímos dos privilégios que o reino dos céus tem
para cada um de nós, mesmo estando vivendo essa vida aqui na terra. Todos os privilégios de Deus nos céus, eles são atribuídos a você que vive o reino de Deus aqui na terra. Basta que você entenda, este reino é espiritual, este reino não é visível, este reino não é comida, este reino não é bebida, mas é justiça, é alegria, é paz. Convido vocês a fechar os olhos. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por mais este culto que tivemos, Pai. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre nós neste dia. Agradecemos ao Senhor por cada pessoa aqui assentada nestes bancos, nestas poltronas. Agradecemos a todos aí que estão através da internet e nos honram através com Tua presença. Obrigado pela Tua presença, mas mais ainda, Deus recompense a você que parou para ouvir. Deus recompense a você que considerou cada palavra. Deus recompense a você que considerou os louvores que foram cantados. Deus recompense a você que considerou esses poucos tempos, esses poucos minutos aqui na presença dEle, e que Ele conforte você, e que Ele te prepare para viver mais uma semana, e que Ele te dê forças para viver mais, se houver provas e lutas, que Ele esteja com você em cada uma delas, dentro delas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. E agora você abrace